Essa noite Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo. O tema hoje é um tema bacana. Qual o tema? Qual é a sua escolha? A glória dos homens ou a glória de Deus? Esse é o tema. Qual é a sua escolha? A glória dos homens ou a glória de Deus? E nós vamos estar falando nessa noite sobre a importância da glória de Deus, de nós escolhermos a glória de Deus. Com certeza vale a pena você assistir essa pregação, porque Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Deus vai te ensinar através da tua palavra. A Bíblia nos inspira, a Bíblia nos incentiva a buscar o conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O tema da mensagem: qual é a sua escolha? A glória dos homens ou a glória de Deus? O texto que vou ler está em João, Evangelho, João capítulo 12, versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a Bíblia aqui, ela vai nos mostrar um grupo de pessoas que eram dos principais, e eles creram até em Jesus, mas eles não confessavam isso publicamente, porque eles não queriam perder a glória dos homens. Eles não queriam abrir mão, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmã Roseli, Deus abençoe. Eles amavam mais, Valtinho, São Carlos, São Paulo, a paz do Senhor Jesus, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu te pergunto, você ama mais a glória de Deus ou a glória dos homens? Pastor, eu não sei o que significa a glória de Deus e nem a glória dos homens. Através dessa mensagem você vai saber, e você vai optar por aquilo que é melhor. O mesmo aconteceu quando Jesus curou um cego de nascença. No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 22, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: não professaram a Cristo porque desejavam mais a aprovação dos fariseus do que a glória de Jesus. Aqui nós vemos que Jesus curou um cego de nascença, e aqueles homens religiosos ficaram revoltados porque Jesus curou no sábado, e eles chamaram os pais daquele homem e disseram: verdadeiramente o seu filho era cego, quem curou ele? Como isso aconteceu? E a Bíblia diz que eles não queriam falar, porque eles sabiam que iam receber a represália, porque eles já haviam dito que quem confessasse a Jesus seria expulso da sinagoga, eles iriam perder os privilégios. Então a Bíblia diz que eles não professaram a Cristo, eles não disseram, eles falaram assim: o nosso filho tem idade, ele mesmo fale, porque eles desejavam mais a aprovação entre os fariseus do que a glória de Jesus. Amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, preferir a aprovação dos homens do que agradar a Deus. Essa foi a escolha desses homens. E nós vamos ver que o mundo em que nós vivemos hoje não é diferente. A glória deste mundo é conhecida por todos nós. Qual é a glória desse mundo? O poder político, o status social, dinheiro, fama, riquezas, diploma, a supervalorização da beleza física, da aparência, bens materiais. Isso aí é alguma das coisas, dos valores que regem a glória deste mundo. Esses valores que compõem a glória deste mundo são procurados, almejados. Quem vive em função desses valores tem aprovação da sociedade, tem aprovação dos homens. As pessoas que vivem somente em função dessas coisas, do poder, do status, da fama,
diplomas, beleza física, supervalorização da beleza física, da aparência, bens materiais. O mundo vive à procura disso, o mundo vive em função disto. Mas existe algo muito mais valoroso do que tudo isso. Deus abençoe a irmã missionária Ângela, lá no Rio de Janeiro. Porém, existe algo muito mais valioso e duradouro do que tudo isso, que é a glória de Deus. A glória dos homens constitui-se em tudo isso, em poder, status social, fama, diplomas, a nossa vaidade pessoal, tudo isso engloba a glória deste mundo. Porém, a glória de Deus é muito mais importante, porque a glória de Deus, ela tem um valor eterno, infinito, duradouro, mas as pessoas, mesmo assim, elas vão preferir um pouco de glória aqui nessa terra e abrir mão da glória de Deus, que é algo infinitamente superior, infinitamente de mais valor e mais duradouro, porque é eterno. A grande maioria das pessoas, eles vão preferir a glória do mundo ou a glória dos homens do que a glória de Deus. E nós vemos aqui Mariinha, Deus abençoe todos aí em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, irmã Jussara lá em Feira de Santana, Bahia, Deus abençoe. Estes homens amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amavam mais, eles preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. E hoje as pessoas estão à procura da glória desse mundo, da glória dos homens, da aprovação da sociedade. As pessoas estão em busca de determinadas coisas que vai lhe trazer aplausos, que vai lhe trazer elogios, e as pessoas estão em busca disso. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Então Isaías, o profeta Isaías está dizendo que nós fomos criados com um objetivo. Deus fala assim: eu os criei para a minha glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não fomos criados para buscar a glória para nós próprios, mas nós fomos criados para que o nome de Deus fosse glorificado em toda a nossa maneira de viver. Esse foi o objetivo por qual Deus nos criou. Irmã Maria Rocha, Deus abençoe. E o desejo de Deus, o propósito de Deus, é que nós vivamos para a glória dele. Pastor Manuel Correia, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é viver para a satisfação de Deus, porque esse foi o propósito de Deus quando ele nos criou. Ele nos criou com o propósito de se alegrar, de se satisfazer em nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Então Deus nos criou para a sua glória. Ele nos criou para a sua glória. E o propósito de Deus é que nós vivamos para a glória dele. Talvez você não esteja entendendo ainda, você vai entender o que é viver para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número, Ricardo dos Santos, Deus abençoe, versículo de número 31. Olha o que Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo que até comer, beber ou qualquer outra coisa que nós fizermos, tudo que nós fazemos precisa ser feito para a glória de Deus. É necessário que a nossa vida glorifique a Deus, que as nossas ações glorifiquem a Deus. É necessário que a gente viva para a glória de Deus. A gente não viva buscando a glória dos homens, mas a gente viva escolhendo amar a glória de Deus. O diabo, ele ofereceu para Jesus sândalo, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. O diabo, ele mostrou e ofereceu a Jesus a glória
dos reinos deste mundo. Ele ofereceu para Jesus e Jesus rejeitou. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo mostrou para Jesus os reinos desse mundo e a glória deles. O diabo vai oferecer isso para Jesus, a glória deste mundo, as coisas que os homens hoje vivem em função disto, de fama, de status, de riqueza, vaidades pessoais. O diabo vai oferecer isso para Jesus. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus abriu mão. A glória deste mundo, a glória dos homens, é algo fascinante, é algo tentador. E o diabo ofereceu para Jesus posição, honra, status, conforto, porque o dinheiro traz conforto. Irmã Marilda Gomes, Deus abençoe. O diabo oferece tudo para Jesus, a glória dos reinos desse mundo, e Jesus rejeita, porque Jesus tem um alvo. Qual é o alvo de Jesus? A glória de Deus. O alvo de Jesus é a glória de Deus. Jesus preferiu viver para a glória do Pai. E a pergunta que eu te faço: você vai preferir viver para a glória do Pai? Você vai preferir viver de forma com que Deus se agrade, se alegre e se satisfaça com a sua vida e com a sua maneira de viver? Foi isso que Jesus escolheu. Em João capítulo 8, versículo 50, na parte A, Jesus disse o seguinte: eu não busco a minha glória. Jesus não buscou a glória dele. Jesus viveu em função da glória do Pai. Jesus, como homem, ele não buscou a glória para si próprio, mas ele buscou a glória para o Pai. Olha o que acontece com Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 14, depois que Jesus multiplica o pão e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Esse aí é o cara. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Irmão Marcos Torres, também lá no Rio de Janeiro, esposo da nossa irmã Chile, Deus te abençoe. Então Jesus, ele fez um grande milagre. Aquele povo se alegrou, aquele povo se satisfez naquele milagre. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles começaram a dizer: esse aí é o cara. Irmã Shirley, Deus abençoe, também é ligada. Então eles disseram: esse é o cara, esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, ele é o Messias. E Jesus, sabendo que eles vinham arrebatá-lo para o fazerem rei, Jesus agora ia receber aplausos, Jesus agora ia receber tapinha nas costas, Jesus ia receber agora a glória dos homens. Mas ele mesmo disse que ele não veio em busca da glória para si próprio. João 8,50, eu não busco a minha glória, eu não estou aqui para ser bajulado, eu não estou aqui para ser aplaudido. Não, Jesus não queria isso. Jesus estava abrindo mão da glória dos homens, e Jesus sai, retirou e foi só para o monte. Jesus rejeitou receber a glória dos homens, porque Jesus tinha um alvo, a glória de Deus. E qual é o nosso alvo como servo de Deus? Qual é o nosso alvo como cristão? A nossa própria glória ou a glória de Deus? Qual é o nosso alvo? A glória que o mundo oferece ou a glória de Deus? Jesus rejeitou a glória dos homens. João capítulo 5, versículo 41.
Ele disse: eu não recebo a glória dos homens. Aí ele vai dizer que aqueles religiosos da sua época estavam fazendo o contrário dele, estavam recebendo a glória dos homens e perdendo a glória de Deus. E hoje muitas pessoas estão recebendo a glória dos homens e estão perdendo a glória de Deus. Então João 5,41, repetindo, Macedo, Deus abençoe, a paz do Senhor, repetindo, eu não recebo a glória dos homens. No versículo 44, ele vai dizer, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? Então Jesus está dizendo, vocês não estão crendo verdadeiramente no que vocês estão vendo e no que vocês estão ouvindo, vocês ainda estão incrédulos, porque vocês estão buscando honra uns dos outros, vocês estão buscando a glória de homens, e não a glória que só vem de Deus, a honra que só vem de Deus. Então Jesus está falando com um povo que prefere a glória do homem, que ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porém, nós vamos entender que a glória de Deus, ela é de um valor incomparável com a glória dos homens, porque a glória dos homens é passageira e a glória de Deus é eterna. A glória de Deus dura para sempre. Então a glória do homem, ela é passageira e a de Deus é eterna. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Entendeu o que o Pedro está dizendo? Toda carne é como a erva. Todo homem é como uma erva, todo homem, todo ser humano é como uma erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Quando a erva se seca, cai a flor. Sabe o que Pedro está dizendo? Que todo homem é perecível, todo homem tem um corpo corruptível e é sujeito à morte. Um dia essa erva vai secar, o homem vai morrer, e a flor da erva, que é a glória do homem, vai desaparecer. Mas a glória de Deus, ela não desaparece, ela é eterna, ela é permanente. Por isso que nós não devemos trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Por isso é que a gente não deve trocar a glória de Deus pela glória deste mundo, pelas coisas passageiras, pelas coisas que apresentam até um grande valor, mas são coisas que vão acabar aqui. A glória do homem, por maior que ele seja, vai terminar na sepultura. Alguém vai contar a história dele. As pessoas vão falar de tudo aquilo que ele fez. Ele pode receber homenagens, pode receber uma estátua numa praça, pode receber o nome de uma rua, mas a glória dele já foi. Na sepultura acabou. Toda carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. O dinheiro vai acabar. Se você vive somente em prol de ganhar dinheiro, se você embaraça a sua vida somente com isso, e você está deixando de lado a glória de Deus, para Deus você é um louco. O dinheiro acaba, os bens materiais se perdem, perdem seus valores, são roubados, a beleza se vai com o passar dos anos. Muitas vezes a moça é uma moça bonita, mas ela se preocupa excessivamente com a sua beleza, com a beleza física. Não é que a gente não tem que se preocupar, mas é um zelo exagerado com isso, em detrimento à glória de Deus. Não busca a glória de Deus, não tem tempo para o Senhor. Vera Lúcia, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas a beleza vai terminar. A moça que hoje tem 18 anos, 17, ou a moça que vive colocando suas fotos no Facebook e recebendo elogio dos homens, isso é, recebendo a glória dos homens, e fica toda porque está recebendo elogios. Um dia ela vai estar com 80, se a vida dela durar até lá, com 90, e ninguém vai dizer que ela era aquela moça bonita que foi lá atrás, porque começa a sua pele começa a enrugar, o cabelo vai ficando branco, o corpo não é mais o mesmo.
tudo isso é passageiro. A glória desse mundo, a glória dos homens são coisas passageiras. O dinheiro acaba, os bens materiais perdem o seu valor ou podem ser roubados, a beleza se vai com o passar dos anos, o troféu não vale nada depois que a pessoa vai para a sepultura, o diploma que estava na parede, a saúde do atleta um dia acaba. Aquele cara já foi um campeão, já foi isso, mas hoje ele está com 95 anos, se chegar até lá, já não tem mais aquela força física, já não aguenta mais a correr ou a jogar um futebol, os aplausos, a fama, tudo vai acabar. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, versículo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai falar que tudo é vaidade, tudo que está debaixo do sol é vaidade, a glória do homem é passageira. Então nós não devemos viver em função da glória, em função somente da glória humana, da glória dos homens, deixando de lado a glória de Deus, preferindo a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós não temos que ser o centro das atenções. Deus precisa ser o centro das atenções. Nós não temos que estar em evidência. Deus é que tem que estar em evidência. E se o nosso nome aparecer, nós devemos render glórias a Deus, porque nada acontece sem a manifestação da bondade e da misericórdia dele. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então nós não temos motivo para nos orgulhar, nós não temos motivo para ficar procurando sermos glorificados, mas nós temos que render todas as glórias, toda a glória para Deus. O centro das atenções precisa ser Deus e não nós. Quando Moisés ele quis ver a glória de Deus, em Êxodo 33, versículo 18, então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés tinha fome pela glória de Deus, não pelos aplausos e as bajulações humanas, não pelas honras humanas, mas pela glória de Deus. Então Deus falou: Moisés, você sobe o monte. E Deus mandou Moisés subir ao monte e se pôr sobre a rocha. E Deus pôs Moisés atrás da rocha, detrás da fenda da rocha, da brecha da rocha, e ali Deus manifestou a sua glória para Moisés. Mas Moisés tinha que estar atrás da rocha. Nós precisamos entender que se nós queremos valorizar a glória de Deus, nós não podemos querer ser o centro das atenções, mas Deus precisa ser o centro das atenções. Nós precisamos estar atrás da rocha. 1 Coríntios capítulo 10 fala que a rocha é Cristo. É Cristo que tem que estar na frente, é Cristo que tem que aparecer, não somos nós que temos que aparecer. Pastor Adilson Gomes, Deus abençoe. Então é Cristo que é a rocha, Ele que está na frente, e nós temos que estar atrás da rocha. Toda a glória tem que ser para Deus e não para nós. Nós não podemos viver em função da glória dos homens, da glória do mundo, mas nós precisamos nos contentar em viver para a glória de Deus, viver de tal forma que o nome de Deus seja glorificado através das nossas ações. Moisés ficou atrás da rocha para ele ver a glória de Deus. Nós vamos ver que na época de Jesus, a maioria das pessoas que eram os religiosos daquela época, a grande maioria, eles viviam buscando glória para si próprio. Eles viviam procurando receber a aprovação dos homens, o aplauso dos homens. Eles viviam com essa finalidade, e Jesus reprovou essa atitude, Jesus reprovou esse comportamento, e é o comportamento que nós temos visto também nos dias de hoje. As pessoas querem roubar um pouco da glória de Deus, ou até toda a glória de Deus. Ele quer que a glória fique para ele, ele quer ser visto pelos homens, aprovado pelos homens, e não tem como fator principal viver para a glória de Deus, viver para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós vemos que na época de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 1, na parte A diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aqueles homens
davam esmola para ser vistos, na realidade para aparecer, para estar em evidência. No versículo 2, na parte A, diz assim: quando pois deres esmola, não faça tocar a trombeta. O que significa tocar a trombeta? É fazer barulho, para que todos vejam que eles estavam dando aquela esmola, porque Jesus está chamando eles de hipócritas, e diz que eles fazem isso nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Isso é para receber a glória para eles. E hoje não é diferente. As pessoas estão servindo a Deus entre aspas. Na maioria das vezes estão servindo a si próprio, ou estão se servindo de Deus para receber a glória para eles. E Jesus vai falar nesses homens aqui, que estão dando esmola, e Jesus chama eles de hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas, eles tocam a trombeta, eles fazem barulho, eles mostram para serem vistos pelos homens, e Jesus diz que eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. No versículo 3 ele diz: mas tu, quando deres esmola, que a sua mão esquerda, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isso você faz e oculte, Deus vai te dar o galardão. E Jesus está dizendo que esses homens já estão recebendo o galardão aqui na terra, porque eles estão buscando isso mesmo. Eles estão buscando a aprovação e glória dos homens. No versículo 5 ele fala assim: quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Você observa que o objetivo deles é sempre serem vistos pelos homens. Isto é que é viver para receber a glória dos homens, para receber a aprovação dos homens, para receber o aplauso dos homens, para receber o elogio dos homens. E Jesus não está dizendo que eles não ganhavam galardão. Jesus estava dizendo que eles estavam ganhando galardão aqui na terra, mas não lá em cima. Jesus disse: eles já receberam o seu galardão. Aí Jesus vai dizer para aqueles homens que ele estava pregando, para fazer o contrário deles, para não ser exibicionista, para não querer aparecer nas suas ações, para não querer estar em evidência, para deixar que o nome de Deus seja glorificado através das suas ações. Jesus disse para quando a gente jejuar, no versículo 17, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aí no versículo 18, na parte A, ele vai dizer: para não pareceres aos homens que jejuam, porque eles jejuavam e eles tocavam trombeta e diziam para todos que estavam jejuando. E Jesus está reprovando a atitude desses homens, que estão em busca da glória dos homens, estão em busca do elogio dos homens, estão em busca da aprovação da população, estão querendo mostrar que são espirituais, e na verdade Jesus está chamando eles de hipócritas. Lucas capítulo 20, versículo 46, Jesus fala assim: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, amam as saudações nas praças, as principais cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares no banquete. Jesus está falando para se guardar desses homens que dão esmola para aparecer. Irmã Valéria, Deus abençoe, para receber aplauso, para ter o seu nome divulgado. Eles oravam, e a gente deve dar esmola, deve orar, mas ele orava em pé na sinagoga e nas praças para mostrar uma espiritualidade. Jesus chamava de hipócritas, pessoas que querem aparecer, pessoas que estão em busca da glória do homem, pessoas que estão em busca de fama, de status, de aplauso. Eles amavam as vestes chamativas, as vestes que chamam a atenção, aquelas vestes compridas. E você conhece muitas pessoas assim hoje, só falta colocar uma melancia na cabeça para estar em evidência, para aparecer. Na hora que chega, todo mundo sabe, chegou. Exibicionismo, querendo receber a aprovação, ser visto pelos homens.
ser aplaudido, ser ovacionado, receber as glórias humanas, receber o aplauso, o elogio dos homens, trocando a glória de Deus pela glória dos homens. As saudações, na Bíblia fala que eles amavam as saudações nas praças, serem chamados de rabi. Realmente, Valéria, está ficando cada dia mais difícil, é verdade. Então, serem chamados de rabi, mestre, em busca de títulos, em busca de bajulações. Hoje não é diferente. Hoje o cara está congregando aqui, começa a pregar, de repente ele acha que ele já pode ser um líder, ele abandona a igreja dele, o pastor, leva meia dúzia de crentes com ele, faz a cabeça daquelas pessoas ali, e vai lá, procura alguém para derramar um óleo sobre a cabeça dele lá, um azeite, derrama sobre a cabeça dele, e consagra ele a apóstolo, consagra ele a bispo, reverendo. O cara pastoreia 6 pessoas e já virou um apóstolo, numa facilidade tão grande, porque ama os títulos, ama a posição, ama o aplauso, o elogio, ama a glória dos homens, deixando de lado a glória de Deus. Jesus está falando sobre esses homens que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não estão preocupados com a aprovação de Deus. Irmã Ângela Ferreira, Deus abençoe, não estão preocupados com a glória de Deus. A glória de Deus é o que menos importa, desde que eles alcancem a estar em evidência, a aparecer. Nós vemos que o mesmo que acontecia naquela época, amavam ser aplaudidos, né? Hoje eles buscam a sua própria glória, os primeiros lugares. Aqueles homens preferiam, eles procuravam os primeiros lugares na sinagoga, os primeiros assentos nos banquetes, porque quem está na frente está em evidência, não quer ficar atrás, não quer ficar em um lugar que não esteja aparecendo, em que as pessoas não estejam vendo. Como nós temos visto isso nos dias de hoje, as pessoas querendo brilhar mais do que Deus, brilhar mais do que Jesus. Esse é o cara, esse aqui que está mandando, esse aqui que está pregando, esse aqui que está fazendo. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje as pessoas buscam a sua própria glória, diferente de Jesus, que não buscava a sua própria glória. Hoje as pessoas amam ser aplaudidos, e muitas vezes prega e canta e fala assim, um aplauso para Jesus, termina debaixo de aplauso. Mas será que aquele aplauso realmente é para Jesus? Ou será que esse aplauso é para ele mesmo? Ou será que eles se alimentam de aplauso? Ou será que eles só se sentem felizes quando eles estão sendo aplaudidos, ao invés de darem glórias para Deus? Homens que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, estão preocupados se os homens estão aprovando o ministério dele, estão preocupados se os homens estão gostando da forma dele servir a Deus, entre aspas, que estão servindo o seu próprio ventre, como diz a Bíblia, estão servindo a si próprio. Ama os tapinhas nas costas, as palavras de bajulação, ama estar em evidência, não se preocupa com o nome do Senhor ser glorificado na vida deles. É a glória humana, é a glória dos homens, amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. São pessoas que querem estar em evidência, como aqueles homens que Jesus chamou de hipócritas. São pessoas que querem aparecer. Se no culto ele não canta, ele não tem oportunidade para cantar ou para pregar, o culto não prestou. Se não pegou no microfone, o culto não prestou, porque ele é o apresentador. Existem 3 tipos de pessoas na igreja: o apresentador, o adorador e o espectador. O espectador é aquele que só vai para assistir, ele não participa, ele não cultua. O apresentador, o culto só tem graça se ele se apresentar, é o que ama a glória dos homens. O culto só tem graça se ele tiver oportunidade, ou se ela tiver oportunidade. E o adorador, ele adora a Deus com microfone, sem microfone. Ele adora a Deus se ele cantar, se ele pregar, ou se ele simplesmente estiver lá no banco da igreja participando do culto. Então, hoje é da mesma forma. Quantos vão cantar e vão pregar? Quantos vão cantar ou pregar? Principalmente cantar. Aí quando pega o microfone, não sabe nem a altura que está o microfone.
Quando pega o microfone, já vai pedindo para o sonoplasta aumentar, aumenta, porque a voz dele tem que sobressair, tem que deixar o povo surdo na igreja, tem que fazer bastante barulho, porque agora é ele que está ali na frente, agora é ela que está ali na frente. E a mesma coisa que acontecia na época de Jesus, as pessoas amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas estão procurando aparecer. Jesus fica do lado de fora. Jesus não tem importância de estar ali. Não estão preocupados se Jesus está ali dentro ou se não está. Estão interessados que o povo está gostando. Estão interessados porque ali o povo está aprovando. Mas é a aprovação do homem ou a aprovação de Deus que nós precisamos buscar? É a glória do homem ou é a glória de Deus que precisa prevalecer? Hoje, templo virou casa de espetáculo. Você não sabe se é um templo ou se é uma casa de espetáculo. O altar virou palco, o culto virou show, o cantor e pregador virou artista. Por quê? Porque o interesse não é mais na glória de Deus. O interesse não é mais na glória de Deus. Não está preocupado se alguém foi ou não foi batizado com o Espírito Santo. Não estão preocupados se Deus se manifestou ali no culto. Não estão preocupados se verdadeiramente houve cura, se está havendo conversão, se a vida de alguém foi transformada, mudada. Não, a preocupação não é essa. A preocupação é a aprovação dos homens. Se os homens estão gostando, se os homens estão aplaudindo, se os homens estão dizendo que arrebentou tudo, a preocupação é essa. A preocupação é se a casa encheu. A preocupação é se tem bastante dinheiro entrando. A preocupação é se o templo está ficando bonito. A preocupação não é com a glória de Deus, é com a glória dos homens. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estavam preocupados com a aprovação dos homens, estavam preocupados com a opinião dos homens, estavam preocupados em ser vistos pelos homens, mas não estavam preocupados com a vontade de Deus. Então a glória de Deus não é prioridade em muitos lugares mais. Infelizmente, a glória de Deus não é mais prioridade. Estamos vivendo o tempo de Laodiceia, batia no peito e dizia: sou rico e não tenho falta de coisa alguma. Porém Deus falou assim: tu é pobre, cego, miserável e nu, porque você tem o ouro da terra, mas você não tem o ouro do céu. Paulo vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 1, que os homens honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Capítulo 1, versículo 23, na parte B. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. Joana Dark, Deus abençoe. Do homem incorruptível, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não é isso que nós estamos vendo isso? Amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Trocaram a glória de Deus, a glória de um Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem incorruptível. O culto não é para Deus, o culto é para o homem. Fala-se que o culto é para Deus, mas como que Deus não está ali dentro? Como que Deus não manifesta a sua glória ali dentro? Como que Deus está como estava na igreja de Laodiceia, do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. A igreja estava bombando, mas Deus estava do lado de fora. Jesus estava do lado de fora, porque trocaram a glória de Deus, o Deus eterno, incorruptível, na semelhança da imagem de homem. Passaram a servir, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O louvor é para Deus. Será que é? Ou o louvor é para trazer atenção para mim? Ou o louvor é para trazer aplausos e elogios para mim? O louvor é para Deus ou é para que eu receba tapinha nas costas e bajulações? É para Deus ou é para o homem? É a glória de Deus ou é a glória do homem? Cultos, louvores, mensagens antropocêntricas. É o homem no centro e não Cristo no centro. Observa os louvores de hoje, observa as mensagens de hoje, mensagens de autoajuda,
mensagem para agradar a multidão, mensagem para receber a glória dos homens, para receber bastante aplauso, para que a multidão diga: esse cara está arrebentando, essa igreja aqui, ela está bombando. Mas e a glória de Deus, onde fica? Onde fica a glória de Deus? Qual o interesse pela glória de Deus? Se amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As estratégias hoje para agradar as multidões, porque hoje a preocupação é agradar as multidões, não é agradar a Deus. O que nós precisamos fazer para agradar as multidões é assim que a banda toca no dia de hoje. Então nós precisamos pregar o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Nós vamos tirar todas as mensagens que Jesus pregou e não vamos falar de nada disso. Vamos falar somente naquilo que Jesus fez. Vamos falar que Jesus curou o cego, vamos falar que Jesus curou o paralítico, vamos falar que Jesus ressuscitou Lázaro. Agora, falar o que Jesus pregou, ensinar o que Jesus ensinou, não vamos ensinar, porque o que Jesus ensinou é muito forte. O que Jesus ensinou, o povo não quer ouvir. Então vamos pregar o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Vamos agradar a multidão, não vamos contrariar ninguém, porque nós precisamos de receber a glória dos homens. Nós precisamos de receber a aprovação dos homens. O nosso interesse não é a glória de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 9 e 10. Porque esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10. Que diz aos videntes, que eram os profetas da época: não vejais. Eles dizem aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Não profetizeis para nós o que é reto. Não pregue a verdade. Eles diziam isso. Dize-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. É isso que a gente quer. No Rio tem um ditado que fala assim: me engana que eu gosto. É um ditado irônico para alguém que está querendo nos enganar, falar alguma coisa que não é verdade. Aí o carioca diz assim: me engana que eu gosto, de forma irônica, dizendo assim: não adianta você querer me enganar. Mas hoje, como ainda naquela época de Isaías, e hoje muito mais, porque Paulo diz que nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina, não vão querer ouvir a verdade, não vão querer ouvir o evangelho verdadeiro de Jesus, porque terão comichão nos ouvidos, isso é coceira, e amontoam para si doutores, que são pessoas que conhecem a palavra, doutores, para que venha satisfazer as suas concupiscências, as suas cobiças. Mensagem de autoajuda, mais filosofia do que teologia, mensagem que vem agradar a multidão, mensagem que não confronta o pecador. É isso hoje. Vamos fazer show, vamos deixar a palavra de lado, vamos levar o povo para um caminho bem longe da oração, porque a oração é sacrifício. Então vamos amar a glória dos homens. É assim que está funcionando, da mesma forma que funcionava naquela época. Dize para nós coisas aprazíveis, diz aquilo que eu quero ouvir, diz aquilo que alegra o meu coração e que me agrada. Não me pregue o evangelho, mistifique o evangelho, misture o evangelho com algumas coisas que vai nos distrair, com algumas coisas que vai nos satisfazer. E hoje nós vemos, infelizmente, igrejas que se tornaram, na verdade, um restaurante self-service. Você tem aqui, você come o que você quiser aqui, você escolhe. O cardápio não é Deus que dá. Porque nós não podemos falar aqui em santidade. Não, moralidade sexual, isso não é coisa de se falar. Falar em renúncia, não, isso assusta o povo. Falar em pecado, não, esquece isso. Falar em cruz, sofrimento, não, deixa isso para lá. Falar em inferno, pelo amor de Deus, não se fala mais isso. Vamos pregar um evangelho tolerante. Vamos pregar um evangelho que agrada a multidão. Vamos falar que Deus vai dar vitória, independente da situação que eles estejam.
independente do pecado que eles estejam cometendo. E hoje ama-se mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não estão preocupados com a glória de Deus, não estão preocupados com a presença de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, no início do ministério dele, ele pegou o chicote e entrou dentro da casa de Deus, e ele colocou para fora, debaixo do chicote, os que vendiam e os que compravam, os que comercializavam a fé, e a igreja ficou vazia. Ele não expulsou todos, expulsou quem estava trabalhando errado na casa de Deus. Porém, depois a Bíblia diz que vieram os coxos, os mancos, aleijados, e os milagres voltaram a acontecer dentro da casa de Deus. Deus quer fazer milagre na sua casa, mas para isso tem que fazer uma limpeza, tem que tirar esse brilho que o homem quer para si e deixar com que a glória de Deus reflita lá dentro, deixar com que Deus brilhe lá dentro, deixar com que a presença de Deus entre lá dentro, para que Deus venha fazer coisas extraordinárias. Tem horas que nós temos que escolher entre a aprovação dos homens ou a glória de Deus. O que é melhor, ser aprovado pelos homens ou viver em busca da glória de Deus? Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo diz: eu estou procurando agradar a homem, eu estou em busca de glórias, da glória dos homens, eu estou em busca da glória de Deus. Eu procuro agradar a homens, e Paulo disse: se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmã Eliette. Então Paulo, ele mostrou que ele amava mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Tudo isso vai passar, os aplausos, os troféus, os diplomas, tudo isso vai passar. Hoje nós vemos, irmãos, existem lugares que quando o presidente vai passar, presidente da igreja, coloca-se um tapete vermelho, e todo culto de domingo coloca o tapete vermelho e o presidente entra debaixo de aplauso. Irmão, uma coisa é honra e outra coisa é glória. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem tem honra, mas glória é devida somente a Deus. Isaías 42, se eu não me engano, versículo 8, fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele não empresta a sua glória, Ele não vende a sua glória, Ele não dá, a glória é dEle. Nós precisamos viver para a glória dEle, nós precisamos estar detrás da rocha, nós precisamos entender que nós somos servos, nós precisamos entender que a obra é de Deus, que Ele é o dono de tudo, que quem tem que aparecer é Deus. Vamos parar com esse negócio de colocar o nosso nome em evidência, ficar nos convidando para cantar ou para pregar na igreja dos outros. Me convida lá para mim cantar, me convida lá para mim pregar. Tem um ditado que fala: laranja madura na beira da estrada, ou está bichada ou tem marimbondo no pé. Nós não precisamos nos oferecer para nada, você só precisa ficar em Jerusalém, até que do alto você vai ser revestido de poder, e aí você vai ser testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Na minha igreja eu não tenho valor, não me chamam para cantar, não me chamam para pregar. Vai pregar na praça, prega no hospital, tem vaga para pregar no presídio, são poucos que querem entrar no presídio. Lá ninguém está me vendo, Deus está te vendo. A recompensa virá, o troféu vai receber lá em cima, o tesouro está juntando no céu. Mateus capítulo 6, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, o ferrugem come e consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Pessoas que estão buscando a glória aqui na terra, buscando a glória do mundo, buscando a aprovação dos homens, buscando o aplauso, as bajulações, buscando a glória dos homens aqui na terra. Jesus fala assim: já está recebendo seu galardão aqui, já foi aplaudido aqui. Quando chegar lá em cima não tem aplauso, se chegar lá em cima não tem aplauso. A palavra de hoje é uma palavra um pouco pesada para os dias de hoje, porque hoje é só mel na chupeta, mamão com açúcar,
para não espantar a multidão. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus estava pregando lá em Mateus capítulo 6, multiplicou os pães, veio uma multidão atrás dele. Esse é o cara. Estavam te procurando, atravessaram o mar da Galileia para o outro lado atrás de Jesus, depois do milagre. Tu é o cara, estavam te procurando. Aí Jesus endurece o discurso e fala assim: estão me procurando pelo pão que perece. Vocês têm que me procurar pelo pão que desce do céu. Aí Jesus começa a chamar eles à responsabilidade. E a Bíblia diz que eles disseram: duro é ouvir esse discurso. Jesus pregou duro. Jesus estreitou o negócio. Jesus falou que o reino de Deus, o caminho apertado e a porta estreita. Não existe outro evangelho. O evangelho de Jesus é esse. O evangelho que Paulo pregou é esse. Não é um evangelho de mentira, igual estão se pregando hoje. O evangelho da confissão positiva, o evangelho do oba-oba, o evangelho Alice no País das Maravilhas. Esse evangelho não é bíblico. Aí Jesus endureceu o discurso e foram indo embora todos eles, ficaram só os 12. Pensa que Jesus refrescou? Jesus perguntou para eles: vocês querem ir embora também? Pedro pulou na frente e falou: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou, se a minha finalidade é o céu, se a minha finalidade é a glória de Deus? E eles permaneceram ali, junto com Jesus. E a pergunta que eu te faço: você está buscando a glória de Deus ou a glória dos homens? Quando você canta, quando você prega, porque Deus conhece o meu coração e conhece o teu. Você está buscando a aprovação dos homens, você está buscando aplauso dos homens, você está buscando bajulação para si próprio, você está interessado na glória de homem, ou você está interessado na glória de Deus? Ou você resolveu se colocar na posição de homem de Deus e de mulher de Deus para fazer o que Deus quer que você faça, para pregar o que Deus quer que você pregue, para ir aonde Deus manda você ir, para viver para a glória dele, para ficar atrás da rocha, porque não somos nós que temos que aparecer, é Deus que tem que aparecer, é Deus que tem que brilhar. E se houver um brilho em nós, que é necessário que tenha, esse brilho não foi nós que produzimos, é o reflexo da glória de Deus que está sobre a nossa vida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aí um abraço para todos.